E aí pessoal, quem fala aqui é o professor Lucas Carvalho. Nós vamos agora com a aula do 7º ano, envolvendo múltiplos e divisores de um número natural, sendo o principal tema dessa aula mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, MDC. Números primos são números que possuem exatamente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Olha aqui, coloquei para vocês uma lista onde nós temos os divisores do 1 até o 10. Então, nesse caso, nós temos que o 2, o 3, o 5 e o 7 são números primos. Atenção, eu coloquei aí os primos até 10, só para a gente ter um exemplo. Mas como dizia o grande poeta Buzz Lightyear, os números naturais vão ao infinito e além, assim como os números primos. Então são infinitos números primos, ok? Olha aqui, vou colocar para a gente não esquecer. Esses números só têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Uma coisa bem interessante que você tem que notar, que o único número primo que tem aqui, que é par, é o número 2, ok? Continuando com o assunto de números primos, bora para uma coisa que interessa muito no cálculo de MMC e MDC, principalmente quando os números são muito grandes. É a decomposição em fatores primos. Então, quando nós temos um número natural, nós podemos decompô-lo em um produto cujos fatores são números primos. Ou seja, posso escrever qualquer número natural como uma multiplicação de dois ou mais fatores onde eles são números primos. Bora ver exemplos? O 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. Olha aí, 2, 3, 2, 3 são primos. O 9 eu posso escrever como uma multiplicação de 3 vezes 3, que é um número primo. O 20 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 5, que são números primos. O 60 também eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que também são números primos. Vamos aqui agora ver como é que a gente faz isso. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não sou o pai de Ná e nem tenho como adivinhar como é que é uma decomposição. Quando os números são pequenos, até dá para a gente ter uma noção de fazer isso. Mas quando os números são grandes, assim já começando do 60, fica um pouquinho mais complicado. Então como é que a gente faz? Para fazer isso, nós usamos um dispositivo prático. Dispositivo prático esse que nos ajuda a achar os fatores primos de um número natural. Ok? Bora ver ele? Dispositivo prático para a fatoração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar este número e dividi-lo pelo menor divisor primo. Se ele puder ser por 2, a gente divide por 2. Se não puder por 2, a gente passa por 3 e assim sucessivamente. Beleza? Depois disso, a gente vai pegar o resultado dessa divisão e continuar dividindo ele pelo menor divisor primo até obter como resultado o número 1. Então, são sucessivas divisões que a gente vai fazer pelos menores números primos. Professor, tenho que começar pelo menor primo? Não necessariamente. Mas isso nos ajuda a não se perder. Porque, por exemplo, se você puder dividir o número por 11, você pode. Só que você pode se perder e não se lembrar que ainda tem o 5, o 7, o 3 e o 2. Então, é melhor a gente seguir essa sequência de números primos, ok? Então, vamos lá para um exemplo. Lembra lá do 60? O 60, eu fiz a decomposição dele. Olha como é que eu achei. Como é que eu faço essa decomposição? Coloco o 60 de um lado. A barrinha vertical vai dividir o valor aqui, o número, dos divisores primos que vão aparecer aqui do lado direito, ok? Então aqui, ó, 60 vai ser dividido por quem? Eu tenho que pegar o menor número primo que divide o 60. 60 é par, ele pode ir por 2? Pode, professor. Então você taca logo 2 aqui. 60 dividido por 2 dá quanto? 30, professor, muito fácil. Aí você continua. 30 ainda pode por 2? 2 é divisor de 30? Sim, 30 é par. Então continua com 2. 30 dividido por 2 dá quanto? 15. 15 ainda pode por 2? Pode não, professor. 15 é ímpar. Não pode. Então você esquece do 2 e passa para o próximo. 3. 3 é divisor de 15?
Qual é a regrinha para eu saber se o número é divisível por 3? Desculpem. Eu somo os algarismos, 1 mais 5, que dá quanto? 6. E o resultado tem que ser divisível por 3. 6 é divisível por 3? Sim. Então 15 também é. Então coloco 3 aqui. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 pode por 3? Pode não, professor. Você acabou de me dizer que 5 é primo. Se 5 é primo, só pode por 1 e por ele mesmo. Então a dica é a seguinte. Quando aparecer o número primo aqui, coloca logo ele para dividir, porque ele só pode por ele mesmo. Então se 5 é primo, coloca logo 5 aqui do lado. 5 dividido por 5 dá 1. Então eu posso escrever esse número 60 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Logo, do lado direito aqui do dispositivo prático, me mostra quais são os fatores que eu tenho que multiplicar para obter esse número aqui de cima. No caso, o 60. Então vamos para o MMC, mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo diferente de zero que dois ou mais números têm em comum. Dois ou mais números naturais têm em comum. Então vamos ver aí os múltiplos de 6 e 8 para calcular o seu MMC. O menor múltiplo que tem nos dois ao mesmo tempo, ok? Vejam que múltiplo nós obtemos ao pegar este número e multiplicar pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então como é que a gente pode obter os múltiplos de 6? Vamos multiplicar por esses números naturais. 6 vezes 0, 0. Vezes 1, 6. Vezes 2, 12. Vezes 3, 18. Vezes 4, 24. Vezes 5, 30. Vezes 6, 36. Vezes 7, 42. E como dizia o grande poeta Buzz Lightyear, ao infinito e além. Como é que eu posso calcular também os múltiplos de 8? Vamos fazer de um modo diferente. Vamos começar do 0, que é múltiplo de qualquer número, e vamos somar com o 8. E somando com 8, daí por diante. 0 mais 8 dá 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Professor, vou parar aqui. Por que eu vou parar, professor? Ora, mas veja que eu quero o menor múltiplo em comum que eles têm, que está nos dois ao mesmo tempo. Eu coloquei o 8 e vi que não tem 8 aqui. Coloquei o 16, também não tem 16 aqui. Mas na hora que eu coloquei o 24, percebi que 24 é comum aos múltiplos de 6 e aos múltiplos de 8. E é o menor que aparece, diferente de 0. Então eu paro por aí, não precisa continuar. Eu já sei que o 24 será o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Ok? Então, vamos calcular também, usando o dispositivo prático, o MMC entre 6 e 8. Nós colocamos aqui os dois separados por vírgula e realizamos aquelas divisões sucessivas pelos primos, ok? Agora, eu vou dividir os dois ao mesmo tempo, se puder, tá bom? Então, qual é o menor divisor primo que nós temos aqui do 6 e do 8? É o 2. 2 divide o 6 e divide o 8. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Professor, e agora quem é o próximo? Aí eu vejo, se o 2 ainda pode dividir pelo menos um deles. Pode? Pode, o 4. Então continua com o 2. E o que eu faço com o 3, professor? Se ele não pode por 2, eu vou repetir. Então, se liguem aí. Ao calcular o MMC pelo divisor prático, nós continuamos fazendo as divisões sucessivas até ter pelo menos um deles, tá bom? Sendo divisor. Se ele dividir só um, divide ele. E o outro, repete, ok? Então, 3 eu vou continuar com ele e vou repetir. Repetir o 3 e vou continuar. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda pode por 2. Então, eu vou repetir o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Agora não pode mais por 2, só pode por quanto? 3 é primo, se é primo só pode por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Acabando aqui, o MMC entre 6 e 8 será o produto que tem aqui do lado direito, o produto desses números primos. Então será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Olha aí.
2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 3 dá 24, que é o mesmo resultado que a gente achou. Bora ver mais um exemplo? O MMC entre 4 e 12, por exemplo. Vamos pegar os múltiplos de 4, já coloquei aqui, ó. Vamos colocar o 12 só até chegar no MMC, que a gente não é besta nem nada. Então começa do 0 e vai somando de 12 em 12. Começa do 0, 0 mais 12, 12. Olha, o 12 já está aqui, professor, não precisa mais eu continuar. Se não precisa mais eu continuar, eu já sei, ó, que o 12 é o menor múltiplo que está nos dois ao mesmo tempo. Então eu circulo ele e digo que o MMC entre 4 e 12 é o próprio 12. Bora fazer pelo dispositivo prático para a gente ir treinando. Bora lá. Então, 4 e 12. Pode por 2? Os dois podem. Então dá 2 e 6. Por 2. 2 por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 só pode por 3. Então repete 1. 3 dividido por 3 dá 1. Logo, o MMC entre 4 e 12 será 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Professor, notei uma coisa interessante, ó. Eu calculei o MMC entre 4 e 12 e deu o próprio 12. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando eu estou pegando o MMC de um número e o seu múltiplo. Olha para os múltiplos de 4. Nos múltiplos de 4 aparece o 12. Se aparece o 12, ele é o próprio MMC entre esses dois números. É o que diz a observação 1. O MMC entre um número e o seu múltiplo é o próprio múltiplo, ok? Então, por exemplo, se eu estou pegando aqui o MMC entre 5 e 20, 20 é múltiplo de 5, então o MMC entre 5 e 20 é o próprio 20, ok? Bora para mais um? MMC agora entre 5 e 7, quanto é que dá? Veja aí, eu já coloquei os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7 para a gente não perder tempo. Quem é o menor que aparece nos dois ao mesmo tempo? É o 35, professor. Tá aí. Se eu for ver pela ordem aí, o 35 é o que aparece em ambos ao mesmo tempo. Então, MMC entre 5 e 7 será 35. Bora ver pelo dispositivo prático agora? Vamos calcular aqui o MMC entre 5 e 7. Professor, mas você me disse que 5 e 7 são primos, então eles só podem ser divididos por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Então 5 só pode por 5, 7 só pode por 7. Logo, eu vou começar do 5, que é o menor. 5 por 5 dá 1. 7 eu repito. 7 só pode por 7. Então fica 1 e 1. Nós podemos concluir que o MMC entre 5 e 7, que são números primos, será o produto entre eles, porque só vai aparecer eles aqui do lado, ó. Então, MMC entre números primos é o produto entre eles. 5 vezes 7 dá 35. Olha aí a observação. O MMC entre números primos é o produto entre eles. Então, não precisa fazer esses cálculos todos, não. Basta multiplicar o valor dos primos, ok? Papel, lápis e borracha na mão. Agora é a vez de vocês. Vocês vão ter aí um tempinho de máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre dois ou mais números. Então veja aí como exemplo os divisores de 12 e 18. Como é que eu calculo os divisores de 12 e 18? Bora lembrar, bora fazer essa revisão. Divisor de um número é quando a gente divide esse número e o resto é igual a zero. Então vamos pegar aqui os divisores de 12 e ver uma dicasinha especial. Primeiramente, qual é o número que divide todos os outros números? O número 1. Então a gente inicia-se do 1. Primeiro divisor de qualquer número natural é o número 1. Vamos colocar o quociente dessa divisão, ó, o resultado da divisão aqui em cima para facilitar. 12 dividido por 1 dá 12. Será que 12 pode por 2? Pode. 12 dividido por 2 dá 6 e não sobra nada.
12 dividido por 3 também pode, dá 4 e não sobra nada. 12 dividido por 4 dá 3 e não sobra nada. Olha aí, deu a sequência direitinho, ó. 1, 2, 3 e 4 são divisores de 12. Aí, professor, eu teria que continuar com 5, com 6, até achar todos os divisores, já que, olha a outra dica, nós terminamos sempre no próprio número. Então, será que eu teria que continuar do 5, 6, 7 até chegar no 12? Não, não precisa disso. Ó, no momento que tem uma mudança aqui de direção, ó, o 3 e o 4 mudou para o 4 e 3. Fez aqui, ó, mudou a ordem. Quando acontece isso, basta pegar os valores que estão do lado esquerdo. Não precisa mais eu analisar quem está na frente. Basta pegar esses aqui, ó. O próximo divisor é o 6 e o outro, o 12. Acabou-se. Aqui estão todos os divisores de 12. Bora fazer a mesma coisa com 18? O primeiro é o número 1. 18 dividido por 1 dá 18. 18 pode por 2, que dá 9. 18 pode por 3, que dá 6. 18 pode por 4, professor? Pode não. Deixa resto igual a 2, então não pode. 18 dividido por 5 pode? Pode não, professor. Na hora que eu divido 18 por 5, dá 3 e sobra 3, então não pode. 18 dividido por 6 pode? Pode. 18 dividido por 6 dá quanto? 18 dividido por 6 dá 3. Olha, outra mudança de direção. Então não precisa mais eu ver quem está mais para frente. Veja quem está do lado esquerdo. O próximo é o 9. E o próximo é o próprio 18, ok? Então aí estão os divisores de 12 e de 18. Vamos ver o que a definição nos diz? MDC é o maior divisor em comum que tem no 12 e no 18, nesse nosso exemplo. Então, ó, veja que está em comum aqui o 1, tem nos dois. O 2 também tem nos dois, o 3 também tem nos dois e o 6 também tem nos dois. Mas quem é o maior deles, que está nos dois ao mesmo tempo? É o 6. Então, o 6 é o MDC entre 12 e 18. Professor, tem como fazer isso também utilizando o método da fatoração? Tem sim, meu amigo. Aí você só usa o método da fatoração, mas nós pegamos apenas aqueles que dividem ambos ao mesmo tempo. Como assim, professor? Bora para cá. Então, o MDC de 12 e 18 será quanto? Vamos fazer da mesma forma. Por 2, pode o 12 que dá 6 e pode o 18 que dá 9. Agora, repare o seguinte. O 2 dividiu o 12 e o 18 ao mesmo tempo. Aí você circula. Isso você faz quando é MDC, ok? Agora, continua com 2. Por quê? Porque o 2 divide 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6, 2 divide 9? Não. Então, eu não circulo 2. Só circulo se dividir ambos ao mesmo tempo, tá bom? Repete o 9. Não pode mais por 2. Passa para o próximo, que é o 3. 3 dividido por 3 pode? Pode. 9 dividido por 3 pode? Pode. Se pode dividir os dois, circula o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 por 3, 3. 3 só pode por 3 e já chegou no 1 aqui, então não circula porque o 3 não vai dividir o 1. 1 vai repetir. 3 por 3, 1. Aí sim, o MDC, ao contrário do MMC, não será a multiplicação de todos que estão aqui, só dos que estão circulados, só daqueles que dividem 2 ao mesmo tempo. 2 ou mais, né? Se tiver 3 números, tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC de 12 e 18 será 2 vezes 3, que dá quanto? 6, que é o mesmo resultado que a gente acabou de ver. Bora para frente, bora mais um exemplo. Então, olha aqui. Agora vamos ver os divisores de 4 e os divisores de 12. Eu já coloquei aí para a gente não perder tempo, porque já mostrei como é que a gente calcula os divisores, né? Divisores de 4, 1, 2 e 4, só eles dividem 4 e deixam o resto igual a 0. Divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, só eles dividem o 12 e deixam o resto igual a 0, ok? Então vejam, quem é o maior que está nos dois ao mesmo tempo? É o 4. Então o MDC entre 4 e 12 será 4. Olha aí, professor, eu percebi uma coisa. O MDC entre 4 e 12
deu o próprio 4. Quando é que isso acontece? Acontece quando eu pego o MDC entre um número e o seu divisor. Quando eu pego o MDC entre um número e o seu divisor, o MDC será o próprio divisor. Olha os divisores de 12. O 4 aparece, ó. Se o 4 aparece nos divisores de 12, o MDC dele e do 4 será o próprio 4, ok? Então, se eu estou pegando o MDC, eu pegar o maior e dividir pelo menor e o resto for 0, ele vai ser o próprio MDC, ó. O divisor será o próprio MDC. Se você já está aí com o seu lápis e borracha e o papel, vamos treinar isso aí, né? Bora lá? Opa, faltou um exemplo, me esqueci. Esse exemplo aqui, os divisores de 5 e 7. Ora, mas rapaz, professor, mas isso aí é moleza. Você já disse que 5 e 7 são números primos. Então, os divisores deles serão o número 1 e ele mesmo. Olha aí, do 5 é 1 e 5, do 7 é 1 e 7. E o único número que vai aparecer nos dois ao mesmo tempo, quando são primos, é o número 1. Ó. É só o 1 que aparece aí nos dois ao mesmo tempo. Então, o MDC entre números primos não precisa mais calcular nada. Eu já sei que vai ser o número 1, porque é o único número que tem em comum lá na decomposição de números primos. Ok? Beleza? Então, vamos agora exercitar. Agora sim, vamos exercitar.